Eu já queria que tu explicasses para a gente como é que funciona, Fred. A gente vê aí constantemente, quase dia sim, o dia no outro também, nomes sendo apontados, né, para essa equipe. Afinal de contas, para que ela serve? O que é exatamente essa equipe de transição? Luciana, quando você tem uma transição presidencial, você tem 4 anos de uma gestão. São 4 anos com o funcionamento da máquina pública voltada para uma orientação técnica, uma orientação ideológica, colocando as diretrizes de cada governo, o que ele espera para cada pasta, como ele configura todos os ministérios, todas as secretarias e todas as áreas do governo. E você precisa, nesse espaço de tempo, entre o segundo turno da eleição e o início do mandato, reorganizar o processo. E a gente está vivendo uma situação que é inédita. Por quê? É a primeira vez desde a redemocratização que nós temos um governo que não é reeleito. Então, a gente teve a gestão Jair Bolsonaro ao longo de 4 anos, e agora nós vamos ter uma mudança completa dessa gestão, com uma outra visão completamente diferente em todas as áreas. Na área ambiental, na área econômica, na área de segurança pública, na área social. Então, para fazer todo esse arranjo, você precisa mapear a situação da máquina pública e, ao mesmo tempo, começar a planejar como você vai trabalhar ao longo dos próximos 4 anos. Então, assim, eu entendo que é necessária uma equipe, pelo menos grande, robusta, para que você possa dar conta de toda essa configuração em tão curto espaço de tempo. É como eu estou dizendo, uma coisa seria se o Bolsonaro tivesse sido reeleito e, basicamente, ele faria a manutenção daquilo que ele acredita, daquilo que ele entende como uma ferramenta de gestão. Como é um governo completamente novo, uma visão completamente nova, interrompendo 6 anos de governo de direita, é necessário realmente uma configuração diferente, e por isso eu entendo como necessário uma equipe grande para poder fazer todo esse trabalho de reconfiguração. São muitas frentes que essa equipe está atuando, né, Fred? Equipe de comunicação, por exemplo, que eu me lembro, no governo Lula isso foi discutido lá, depois no segundo governo já não foi discutido mais. É uma equipe forte, a equipe de assuntos dos povos originários, a equipe que vai tratar de questões raciais também, além, lógico, da equipe econômica, que sempre é uma das mais badaladas pela grande imprensa e por alguns especialistas, por entender exatamente essa grande mudança. Mas aí eu queria que tu me falasse o seguinte, o que essas equipes podem fazer efetivamente? Que poderes elas têm? Elas têm algum de determinar alguns encaminhamentos, de determinar projetos que vão ser executados, ou é uma espécie de consultoria apenas? Não, eu diria que é um treinamento, mais ou menos um treinamento e um mapeamento, porque o mandato ainda é do presidente Jair Bolsonaro e da sua equipe até 31 de dezembro. Né? Até lá, ele é o presidente, o Paulo Guedes é o ministro da Economia, e por aí vai. Então, até esse momento, as decisões ainda são da atual gestão. Mas você não pode esperar passar a faixa, passar para a nova gestão, para ir verificar como vai ser a configuração do novo governo. Então, apesar de não ter nenhum poder prático executivo, por exemplo, emitir decreto ou medida provisória, coisa parecida, esse governo precisa, ao mesmo tempo que ele organiza as pastas, organiza as secretarias, organiza toda a configuração técnica do governo, ele precisa ser organizado nos bastidores também para garantir governabilidade. Então, ele tem que tentar garantir uma base no Congresso, ele tem que tentar garantir uma nova mudança no orçamento para poder garantir benefícios sociais que ele prometeu em campanha. Então, isso ele precisa articular nos bastidores. Aí não é nem nem tanto da equipe de transição, embora ela participe. Por exemplo, você vai querer fazer a manutenção do Auxílio Brasil, Bolsa Família, em R$600, e mais uma série de benefícios. Então, a equipe de transição ela precisa mapear os cadastrados atualmente no Auxílio Brasil, verificar como é que vai ser essa mudança de auxílio, como é que vai ser aplicada como é que vai ser, por exemplo, atrelada a vacinação, como vai ser atrelado a crianças estarem na escola. Tudo isso tem uma demanda técnica de um país
de dimensões continentais. A gente está falando da gestão federal, ou seja, do país inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Então, para você dar conta de toda essa configuração, você precisa realmente de uma equipe que, embora não tenha essa autoridade técnica para gerenciar o atual governo ou influenciar no atual governo, ela já tem que estar preparada para assumir isso a partir do dia 1º de janeiro. Então, assim, a partir do começo do mandato, ele já tem que funcionar. Então, embora ela não tenha esse poder de decisão, de efetividade administrativa, ela pode começar a configurar e começar a articular para quando chegar efetivamente ao cargo, ao governo, tá com tudo encaminhado para não ter nenhum tipo de atraso. Fred, agora ela se desfaz até o dia 31, por exemplo? Você falou, lógico, que o atual governo tem um mandato até 31 de dezembro. E essa equipe de transição que está fazendo todo esse trabalho também se encerra aí? Ou ela segue? Eu acredito que alguns nomes devem seguir, outros nomes vão retornar para suas atividades, outros vão assumir cargos no Congresso, outros vão retornar para suas vidas normais, por exemplo, artistas ou atletas. Eu não acredito que nem todos vão ter interesse em continuar na área política. Talvez uma boa parte deles tenha interesse apenas em contribuir com ideias mesmo para fazer um mapeamento da situação, oferecer a sua experiência nesse tipo de área, né? No caso, por exemplo, artistas, movimentos sociais, atletas. É pouco provável que todos eles sejam absorvidos pela máquina pública, mas vai muito da articulação do governo e também, é claro, a gente não pode deixar de pensar isso nas articulações políticas. Então, alguns cargos devem ficar com figuras do Congresso, ou até com alguns governadores. Já se fala, inclusive, em uma governadora do Nordeste assumir o MEC, é uma possibilidade também. Então, assim, essa equipe não vai ser toda absorvida, mas alguns nomes é bem provável que continuem na gestão futura, embora, como eu disse, vai depender muito de uma série de arranjos, tanto políticos quanto técnicos. Importante, né? Fred, agora, como eu falei, né, no começo, foi anunciado pela manhã, o coordenador da equipe de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, anunciou que vai anunciar uma lista daqui a pouco, né, com nomes de parlamentares que vão compor essa equipe de transição. Tu falaste ainda há pouco também da importância de articulação também, né, nos bastidores. Essa equipe de parlamentares vai funcionar nesse sentido? Em parte, sim. Você tem que, no caso de uma gestão de governo, eles têm que articular no Congresso e nos estados. Então, e no caso de deputados, a parte do povo propriamente dito, e o Senado seria dos estados. Então, assim, você precisa... É um equilíbrio frágil, por quê? Ao mesmo tempo em que você tem que compor com os partidos e as bancadas, as federações, para atender às demandas deles, você tem que não permitir que o Congresso fique desfalcado. Porque o governo hoje ele não tem maioria. Você tem um bloco de parlamentares daquele grupo chamado Centrão, que esse sim domina o Congresso. Você tem um bloco de esquerda e um bloco de direita. Então, para compor um governo capaz de aprovar medidas, dar governabilidade ao novo presidente, você precisa manter os parlamentares que são da sua base, do seu time, de fato, e, ao mesmo tempo, conseguir novos. Então, você não pode, por exemplo, pegar todos os que estão nessa equipe de transição, que vão ser anunciados hoje pelo Alckmin, e colocar no ministério, porque senão você vai ficar mais desfalcado ainda no Congresso. Então, a gente não vai conseguir... Você pode até ter uma equipe ministerial forte, mas não vai ter uma base no Congresso forte. Então, eles vão articular também junto ao Congresso. Alguns têm experiência pela própria carreira. Por exemplo, acredito que o Flávio Dino faça parte dessa lista, por exemplo, se ele for. Ele é um jurista de uma carreira longa, ele pode oferecer muita experiência para essa equipe, por exemplo. E outros parlamentares que conseguiram mandato agora também podem servir. Por exemplo, uma figura bem famosa nessa eleição provavelmente vai atuar, se não diretamente no Ministério, vai dar um bom suporte para a área de comunicação, que é o Janones. O Janones, ele basicamente revolucionou
a estratégia de comunicação da candidatura do presidente Lula, e foi muito importante para a eleição dele. Então, é muito importante que ele faça parte para meio que ensinar aquilo que ele conseguiu absorver e colocar em prática na eleição ao longo dos 4 anos. Porque a oposição vai estar aí. A oposição chefiada pelo futuro ex-presidente Jair Bolsonaro vai estar aí. Então, o governo também tem que ter uma base de defesa para se defender no campo da comunicação. Porque vai sofrer muitos ataques, vai sofrer muita pressão. Então, nada mais importante do que o Janones para dar esse suporte, essa orientação. Mas ele não deve ficar fora do Congresso, porque ele articula muito bem e tem muitos eleitores. Então, é assim, alguns eu acredito que sejam absorvidos, dependendo da circunstância, dependendo de como vai ser formada essa base do Congresso. Mas a maioria deve continuar nas suas atividades propriamente ditas. Vamos acompanhando aí como é que vai funcionar essas movimentações nos próximos dias e aí até a posse, né?